tarde a todos os ouvintes da Clube FM de Itapicuru. É uma satisfação imensa participar do programa e dialogar com você, que eu tenho convicção absoluta que é um dos melhores comunicadores deste país. Então, para mim, é uma honra participar do seu programa. Alegria nossa em poder ouvi-lo. Muito obrigado por atender a Rádio Clube de Itapicuru. Deputado Mendonça Prado, o senhor tem uma vasta experiência na área pública. Como eu disse aqui, o senhor conviveu enquanto vereador, foi na base vendo a situação de que é um município, deputado estadual, analisando as situações que envolvem o Estado, deputado federal, conhecendo o Congresso Nacional como o senhor conhece, o senhor foi secretário de pastas importantes, administração, pasta de segurança pública, e a gente vai conversar muito sobre política. Mas para darmos início, deputado, as pessoas que nos ouvem nesse momento estão preocupadas com essa situação que envolve o aumento no valor da gasolina, no gás de cozinha, e perguntam de quem é que é a culpa. Em Sergipe, o gás de cozinha, pelas informações que nós tivemos, 43% cobrado do imposto, 49% do imposto. Ou seja, R$100 de um botijão, vai R$49, quase metade do preço. Tem a questão do diesel, né? Tem um percentual, tem a questão da gasolina. E o senhor teve uma experiência de ser secretário de administração e convive com essas situações. Alguns culpam o governo federal, outros o estadual. Existe culpado, neste caso, em relação aos governadores? Como é que pode ser feito para baixar o imposto? Quando a gente diz assim, reduzir, né, o valor do que se paga, o cidadão, né, fica atento. E as pessoas gostariam de ouvir o senhor, qual a experiência que o senhor tem, como é que o senhor analisa essa questão? Olha, Júnior, é um tema muito importante e graças a Deus que as pessoas estão interessadas em saber sobre essa questão. Veja bem, em primeiro lugar, a Petrobras não é uma empresa exclusiva do governo. É uma empresa, eu diria, mista, porque ela tem o governo federal como acionista e diversos outros que são particulares, que também são acionistas, ou seja, são donos da Petrobras e que fazem investimentos e assim sucessivamente. Então esse é o primeiro aspecto. Ninguém pode chegar lá e dizer, olha, a Petrobras tem que agir dessa maneira. Não, há um conselho que avalia todas as questões relativas a essa extraordinária empresa brasileira que é a nossa Petrobras, né, que tanto nos orgulha. Veja bem, a questão do combustível ou dos combustíveis. Quem faz a prospecção do petróleo a 300 quilômetros da costa, em muitos poços, ali sob o mar, o oceano, é a Petrobras, muitas vezes a 700 metros, né? Então ela tem investimentos elevados, né, para fazer a prospecção do petróleo. Os navios, as sondas, as plataformas, o conjunto de trabalhadores, de técnicos, tecnologia, enfim, os investimentos feitos na Petrobras são altíssimos, não é? Mas você veja, a partir de agora, o que eu vou lhe dizer. A Petrobras encaminha o petróleo para as refinarias para transformá-lo em gasolina, não é? Ou o gás de cozinha, ou óleo diesel. Né? Quando, no caso da gasolina, vamos exemplificar apenas com um para facilitar, a Petrobras recebe por tudo isso que ela faz, né, todo esse custo, todo o investimento que ela tem, em valores atuais de hoje, a Petrobras recebe R$2, né? R$2 de todo esse valor que chega a aproximadamente R$7, em alguns casos até supera isso. A Petrobras, que faz tudo isso, recebe R$2. Bom, a Petrobras ainda paga impostos à União, ao governo federal, a alguns governos estaduais e em função de várias indústrias ou, vamos dizer assim, empresas que trabalham para ela e serviços que realiza, ela acaba pagando também tributos a diversos municípios brasileiros. Então ela ganha R$2, paga impostos aos governos federal, estaduais e municipais. Além disso, ela paga royalties àqueles municípios e estados onde existem, não é, poços de petróleo, seja na terra ou seja nos limites ali do oceano, que estejam em frente ao território. Então ela paga tributos e ela paga royalties. E ela paga também dividendos.
dividendos aos proprietários. O proprietário majoritário é o governo federal e os acionistas, que todos eles também recebem dividendos. Ou seja, ela faz tudo isso e paga tudo isso em cima apenas de R$2. Agora vamos para frente. Quando sai da refinaria, ou ainda nas refinarias, né, esses valores eles são mensurados para posteriormente nas distribuidoras. A lei brasileira diz que essa gasolina ela deve ser misturada com o etanol. Para que isso? Para estimular o plantio da cana, as usinas, para não deixar morrer aquele combustível que é o álcool, que a gente chama, que é um combustível, eu diria, verde, é um combustível que protege mais o meio ambiente, é um combustível que todos querem vê-lo em maior quantidade sendo consumido em vez dos combustíveis fósseis oriundos do petróleo. Bom, quando sai da refinaria com o valor, aí vem o quê? Vem o preço sobre ele que exige para os lucros das distribuidoras e os valores que também são relativos aos lucros dos postos de combustíveis que fazem a comercialização do produto. Aí vem os estados membros que têm um tributo que é de competência deles, que a gente chama de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, mais conhecido como ICMS, que gira em torno aí de 25%, 27%. Isso significa dizer que a Petrobras, que faz tudo para levar o petróleo para as refinarias e posteriormente ele ser distribuído e depois vendido a gasolina nos postos de gasolina, o Estado recebe em torno de R$1,65 a R$1,72, R$1,72. Então a primeira discussão começa aí. Veja, é justo que a Petrobras, que tem todo o trabalho, ela arrecade R$2 nesse processo, e os estados, em média, R$1,69, R$1,69? Bom, se é justo ou não, os nossos ouvintes vão logicamente concatenar aí as ideias e chegar a uma conclusão. Eu acho um valor alto. Veja, a minha opinião é de que deveríamos regular essa alíquota do ICMS específica para combustíveis, né? Regular também para energia, para telefonia. Porque o que está acontecendo é o seguinte: os estados brasileiros estão passando para que a gasolina aumente. Porque se a gasolina for R$2, ela tira 27%. Ou melhor, se for R$5, ela tira 27%. Se for R$7, ela tira 27%. Então, os estados brasileiros nunca tiraram tanto dinheiro da gasolina do que esses valores que estão sendo atribuídos ao ICMS neste exato momento. Ou seja, deputado, é uma arrecadação muito boa para o governo, né? Muito boa. E com uma questão que precisa ser colocada. No caso do ICMS, há anos aconteceu uma discussão jurídica sobre o momento da incidência do tributo, que é o ICMS, sobre a circulação do combustível, e eles anteciparam, né, o momento de arrecadação do Estado, ou seja, o Estado cobra esse valor, que é quase igual ao da Petrobras, e ainda cobra de forma antecipada. Há uma antecipação tributária. Ele não cobra lá no posto, não. Quando a gasolina chega no posto, o Estado já comeu o dinheiro do ICMS de forma antecipada. Então, no meu modo de pensar, o Estado realmente, ou os estados, de um modo geral, deveriam repensar essa forma de tributar o combustível, que tem, logicamente, causado um peso muito forte no processo inflacionário, porque quando a gasolina vai subindo, é lógico que aumenta o frete, aumenta o produto que é vendido no supermercado, aumenta o produto que é vendido no armazém, aumenta os produtos que são importados e que servem para abastecer as indústrias, para a composição de peças, de eletrônicos, de eletrodomésticos e assim sucessivamente. Então, a gasolina é a base de tudo no que concerne a economia nacional. Então, a pergunta que você me faz e eu coloco para a sociedade. É justo a Petrobras receber R$2
e os estados que não fazem absolutamente nada para a exploração de petróleo receber 1,70, é justo? Olha... Todo investimento que a Petrobras faz, e a Petrobras ainda paga dividendos, a Petrobras ainda paga impostos, a Petrobras ainda paga royalties. Então eu acho que os estados devem continuar, lógico, arrecadando e quanto mais arrecadar, melhor, porque pode investir em saúde, segurança, educação, infraestrutura. Nós queremos que os estados estejam numa situação boa. Mas quando temos um momento como esse, de pandemia, onde há necessidade de se controlar a inflação, e nós temos esse tipo de composição de preços, com incidência de tributos, em gasolina, que aumenta tudo, em gás de cozinha, que aumenta tudo. Gás de cozinha é outra questão que tem essa mesma composição, os índices são iguais, mudam os valores porque é mais caro, mas o Estado também abocanha um valor extraordinário em cima do gás de cozinha, do óleo diesel, e não para por aí vem a energia, vem a telefonia, e nós é que pagamos o preço, quando eu digo nós, os cidadãos. Então eu vejo que isso precisa passar por um debate, por uma discussão mais aprofundada, porque fica todos os governadores aí caladinhos, dando uma de João sem braço, como se nada tivesse acontecendo com eles, e a sociedade pagando um preço cada vez mais alto, cada vez mais caro, porque quando se fala em gasolina, a gente pensa no combustível do veículo, mas há toda uma consequência em tudo que faz parte do mercado e da economia e da comercialização de produtos, porque sobe tudo depois que a gasolina aumenta. E como o senhor disse, me fez lembrar da melhor economista do Brasil, que é a dona de casa. A dona de casa sabe muito bem, está ouvindo o senhor, ela sabe muito bem como essa questão que envolve o aumento nos preços. Aproveitando, claro, a entrevista com o Mendonça Prado, deputado, eu gostaria de saber do senhor também, vamos agora para a política nacional. A gente tem visto aí esse BG quando toca essa musiquinha, como dizem os ouvintes, isso aí, ave Maria, segura o coração. Mas, deputado, veja só, nós temos visto aí através de divulgações feitas por pesquisas eleitorais que mostram uma vitória, como diria um amigo meu, acachapante do ex-presidente Lula. De um outro lado, a gente vê as ruas lotadas, tomadas por eleitores ou simpatizantes do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa questão que envolve os dois nomes? Qual a análise que o senhor faz do real momento político que vem o Brasil? Diga-se de passagem, de 2014 para cá, uma verdadeira divisão até nas famílias, nos grupos de WhatsApp. Como é que o senhor observa essa questão no cenário nacional, deputado? Olha, eu acho muito cedo para se fazer qualquer avaliação em relação à política nacional. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos um momento ainda de pandemia. Pandemia acontece raramente no planeta, não é? Então nós temos aí afetado a economia de um modo geral, com inflação, né? Redução do produto interno bruto do país, redução do poder aquisitivo da população, tudo isso consequência, né, da pandemia. Você sabe que com a pandemia nós tivemos aí o fechamento da indústria, do comércio, nós tivemos praticamente todas as atividades econômicas paralisadas. Isso gerou desemprego, isso gerou queda na arrecadação, é por isso que nós estamos vendo aí tudo subindo agora, porque faltam uma série de produtos. Por exemplo, a indústria de automóveis, hoje ela tem um potencial para construir um número de veículos e não consegue construir porque não tem os eletroeletrônicos, os componentes eletrônicos para os veículos, porque os países que produzem, que fabricam, eles não conseguem suprir a necessidade de toda a indústria no planeta, seja na América do Sul, na América do Norte, na Europa e assim sucessivamente. Então, o momento é realmente sui generis, é um momento difícil, é um momento único, né? É dificílimo. Entretanto, no decorrer dos meses, certamente essa poeira aí vai baixar, as coisas vão voltar à normalidade, o país vai crescer. O governo federal se propõe a apresentar um programa social, né, de distribuição de renda superior ou com mais recursos do que o que nós temos nos dias atuais e do que aquele que tínhamos anteriormente. E você sabe, não podemos ser hipócritas, tudo isso logicamente influencia na satisfação da população. Antes da pandemia, por exemplo,
Bolsonaro tinha índices de aprovação altos, né? Depois da pandemia, a gente está vendo aí os números das pesquisas diferentes. Não significa dizer que isso vai permanecer até a eleição, né? Com a organização da economia brasileira, com o aumento do poder aquisitivo e da satisfação da população, eu acho que nós vamos ter uma mudança nesse quadro político. E a eleição está muito longe, não é? Falta um ano e um mês, mais ou menos isso. Então está muito distante do processo eleitoral. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito disputada, mas acho que o atual presidente é muito forte para vencer as eleições. Bem, os senhores estão ouvindo o Mendonça Prado, ex-deputado federal que participa do jornalismo da Rádio Clube de Itapicuru, 1h, mais 23 minutos. E atenção, lembrando, hein? Estreia na sexta-feira o talk show Na Moral, a combinação perfeita da música, um bom bate-papo com personalidades e entrevistas marcantes com o talento nato do apresentador Pinheirinho Na Moral. Você não pode perder. E nessa sexta-feira, das 18 às 20 horas, na página oficial do Portal Tobiense, no Facebook e na Rádio Na Moral. Apoio o Clube FM e Grupo Na Moral. Um abraço, meu amigo Pinheirinho. Mendonça Prado, sobre a situação que envolve o parlamento. Nós temos visto, com o passar do tempo, a população começando a se antenar mais, e principalmente com o advento das redes sociais, muitas informações, desde informações que são chamadas de fake news, quanto informações verdadeiras. Eu pergunto ao senhor, um país que tem aí 503 deputados, 81 senadores, mais de 30 partidos políticos. Imagine um presidente da República administrar. A gente tem uma experiência de ver mais próximo prefeitos aqui, às vezes dificuldades que eles têm com câmaras municipais ou com assembleia em Sergipe e na Bahia. Para o cidadão tentar entender, essa máquina não é muito pesada para a população bancar, deputado? Pesadíssima, não é? Nós temos um sistema bicameral, Câmara e ainda tem o Senado, 81 senadores. O Brasil é uma república federativa, constituída de União, que é o governo federal, estados, que são os estados-membros, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Rio, São Paulo, e os municípios, Tobias Barreto, né, Itapicuru, Itabaianinha, Arauá, Riachão. Então, nós temos União, estados e municípios. Bom, por que o sistema é bicameral? Porque nós temos aí a representação do povo, que é feita pelos deputados federais, e nós temos a representação da federação, ou seja, dos estados-membros, que são os senadores. Tanto é assim que São Paulo só tem 3 senadores, apesar de ter a quantidade de habitantes praticamente 11 vezes maior do que a de Sergipe. E Sergipe tem 3 senadores também. Isso para dar equilíbrio à federação. O que é que acontece? O Senado custa mais de 30 bilhões por ano, ou seja, um valor exorbitante. E o que o Senado deveria fazer, como ele deveria trabalhar, seria no sentido de dar equilíbrio à federação. Por exemplo, o Nordeste está mais atrasado do que a região Sudeste. Então, o Senado deveria trabalhar, os senhores senadores, para que nós pudéssemos ter investimentos no país que desse equilíbrio, que reduzisse as desigualdades regionais, que propiciasse as condições de infraestrutura, de industrialização, de instalação de empresas em maior quantidade nas regiões mais pobres. Mas isso acontece? Não. A gente assiste os programas de TV e vê o Senado, para nós não tem diferença nenhuma da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. E, na verdade, o Senado não é para isso. O Senado tem outro papel, está lá na Constituição. O sistema é bicameral e o Senado para trabalhar como representante da Federação Brasileira. Então, no final das contas, os nossos senadores, eles desviam as suas funções. Eles não trabalham para aquilo que eles realmente se elegem. Ou seja, a atuação deles é igual a dos deputados. Tá? Então, para que Senado? Então, esse sistema bicameral, do meu modo de pensar, precisa ser revisto, né? Basta que tenhamos a representação popular do povo, que seria a Câmara dos Deputados. Bom, agora vem a questão da Câmara. A Câmara tem 513 deputados federais. Você tem o número
de parlamentares por estado, de acordo com o número de habitantes. Então, São Paulo tem 70 e tantos deputados federais, Sergipe tem 8 deputados federais. Eu acho que a proporção deveria continuar. Entretanto, o número geral poderia ser limitado. Acho que o Brasil funcionaria muito bem com 300 deputados federais. Seria o suficiente para que nós pudéssemos ter um poder legislativo capaz de atender às necessidades do país e da sociedade. O outro ponto é que nós precisamos de um Congresso Nacional que efetivamente atue para legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Infelizmente, nós não temos isso no Brasil. A nossa Câmara dos Deputados, os nossos parlamentares, eles são apenas políticos que vão atrás de dinheiro para levar para suas bases eleitorais. Quando, na verdade, o dinheiro do governo federal deveria ser aplicado de acordo com os índices de desenvolvimento humano de cada cidade. Porque, por exemplo, se você tem um deputado em São Paulo, que atua na zona rica de São Paulo, e ele tem direito a emendas, ele vai levar para a base eleitoral dele. Mas se numa cidade do Nordeste você não tem um deputado federal eleito por ali, que não atue naquela região, o recurso nunca vai chegar. O que significa dizer que o dinheiro público da nação, ele não é aplicado na prioridade. Muitas vezes você vê uma pracinha ali que dá para o gasto, aí vem o deputado e traz dinheiro para reformar aquela praça. Enquanto naquele exato momento, lá no povoado, você tem uma casa que nem água tem para beber. Você tem uma cidade que não tem esgoto, saneamento básico, que é muito mais importante. E você tem localidades que sequer têm estabelecimento de ensino para que as crianças possam estudar e ter formação educacional. Então, o que você percebe é que no nosso país nós temos distorções políticas e do ponto de vista da estrutura organizacional que não permite à população que paga uma das cargas tributárias mais elevadas do planeta um retorno que permita a redução das desigualdades sociais e regionais. Muito pelo contrário, o que você vê é o aprofundamento disso. É uma área que muitas vezes não precisa de tantos investimentos receber um grande volume de recursos, porque tem representação política, e outras que têm maior carência, mais pobreza, mais necessidade, não ser contemplada com verbas públicas necessárias. Então, essas distorções precisam ser efetivamente corrigidas. Como é que se corrige isso? Bom, no meu modo de pensar, só se nós tivéssemos uma classe política, toda ela que pensasse grande, né, que fosse realmente uma classe política de altíssimo nível e que tivesse sensibilidade social, ou então a realização de uma constituinte que fosse ali preparada apenas para aquele momento de elaboração do texto constitucional e que depois fosse dissolvida para dizer, olha, nós queremos um Brasil assim, o povo representado dessa maneira. Que quando é feita pelos próprios detentores de mandato, o cara não vai fazer nada que prejudique o futuro dele. Ele vai fazer algo que propicia a ele as condições de reeleição. E é por isso que o nosso Brasil sofre essas dificuldades que nós constatamos diariamente, né, no dia a dia da população, dos estados, dos municípios e assim sucessivamente. Bem, estamos ouvindo Mendonça Prado em linha conosco aqui, ao vivo no jornalismo da Rádio Clube de Itapicuru. Deputado, eu vou ter que ir para um intervalo comercial, vou pedir ao senhor só 3 minutos, mas daqui a pouco, atenção, gente. 2 questões que eu quero tocar com o deputado. O senhor foi secretário de Segurança Pública, deputado. O senhor conhece muito bem a área da segurança pública no país. Inclusive, enquanto deputado federal, o senhor teve embates fortíssimos a favor da segurança pública, vestindo com força a camisa dos policiais federais, do Exército, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal.
Daqui a pouco eu vou querer que o senhor fale, porque nada melhor do que quem convive e entende sobre a situação da segurança pública. Às vezes a gente ouve alguns tipos de comentário, mas nada melhor do que ouvir do senhor. Aqui na Bahia, uma das polêmicas, o governador do estado está propondo um debate sobre o consumo de drogas. Ele diz que não dá mais para discutir apenas as consequências. Eu vou querer saber do senhor a opinião sobre a questão das drogas, essa questão que envolve a área de segurança pública e também, coloca aí, o BGzinho, por favor, daqui a pouquinho as eleições. Eleições 2022, logo ali, eu vou saber, o deputado Mendonça Prado, como é que ele está vendo a leitura do cenário político nesse instante em Sergipe. Quero saber a opinião do senhor depois do intervalo comercial. Pode ser, deputado? Estou à disposição. Ótimo. Vou para o comercial, em 3 minutos eu volto. Quer ficar bem informado, sabendo das notícias como elas de fato acontecem? Ouça do meio-dia às 2 da tarde, o Jornal da Clube. Aqui, o jornalismo tem outro nível. CYV 543, 96,7. Rádio Clube FM. Uma rádio sem fronteiras. Itapicuru, Bahia. Na Barateira você vai encontrar tudo em móveis para o celular. Tem o melhor preço e muito mais variedade. Na Barateira você compra e economiza de verdade. Você escolhe, negocia, como e paga como pode pagar. Qualidade e pontualidade. E a Barateira, a melhor loja da cidade, vai correr entregar. Na Avenida 7 de Junho, 177, em Tobias Barreto. Fone 3541-4813. A Barateira. Organização Rose. Já está à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais Reumatel com cloreto de magnésio PA da Supra Ervas. Reumatel foi desenvolvido com uma combinação de ingredientes naturais de função diurética que auxiliam na redução de concentração do ácido úrico, o que colabora na contenção de crises reumáticas. Reumatel possui em sua fórmula ervas como pitanga, japecanga, sassafrás, unha de gato, conhecidos popularmente para auxiliar pessoas que possuem artrite reumatoide, artrose, bursites, dores musculares, inchaço dos pés e mãos, dores nas articulações e dores nas costas. O cloreto de magnésio adicionado em sua fórmula produz o equilíbrio do magnésio no sangue, que é de extrema importância para o transporte de cálcio e recuperação do colágeno nos ossos, cartilagens e tendões, além de estimular os rins para eliminar o ácido úrico nas artroses, diminuindo dores e inchaços e auxiliando ainda no bom funcionamento das células dos ossos, músculos, nervos e coração. Reumatel foi elaborado para todos que possuem problemas reumáticos e buscam uma alternativa natural de complementação. Reumatel é zero açúcar, podendo ser consumido também por diabéticos. Já à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Reumatel. Exija Reumatel da Supra Ervas. Pinheirinho na Moral. Uma dose de informação, outra de descontração. E estreia nesta sexta-feira o Talk Show Na Moral. A combinação perfeita da música, um bate-papo com personalidades e entrevistas marcantes, com o talento nato do apresentador Pinheirinho na Moral. Você não pode perder. Nesta sexta, das 18 às 20 horas, na página oficial do Portal Tobiense no Facebook e na Rádio Na Moral. Na Clínica Adélia Costa, sempre pensando com carinho na sua saúde, dispõe de grandes especialistas em medicina estética, dermatologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiólogo, gastro, neuro, ortopedista, cardiologista, ginecologista, psiquiatra, endocrinologista, clínico geral, vários serviços em exames laboratoriais, raio-x, criolipólise convencional e de contraste, exames de ultrassom, exames cardiológicos, teste ergométrico, densitometria óssea, mamografia, teste alérgico de contato, teste rápido do coronavírus. Ligue e agende sua consulta ou seu exame pelos telefones 79 99922 2718 e 79 99684 5068. Clínica Adélia Costa. Tradição e compromisso de 12 anos, cuidando de sua saúde. Avenida Gumercindo Bessa, 186, Tobias Barreto, Sergipe.
Quer ficar bem informado, sabendo das notícias como elas de fato acontecem? Ouça do meio-dia às 14h, o Jornal da Clube. Aqui, o jornalismo tem outro nível. Júnior Ribeiro. 1h37, abraçando você ligado comigo, curtindo a audiência da Rádio Sem Fronteiras. Lembrando que a Clínica Adélia Costa informa que nesta sexta-feira teremos atendimento de ortopedista e médico ultrassonografista, realizando consultas e exames em geral. Já no sábado, nós teremos atendimento de neurologista e medicina do trabalho, realizando consultas e também o ASO ocupacional para a sua empresa. E agende já a sua consulta ou exame, lembrando aí, os telefones 79-3541-2923 ou 999-22-2718. Saudando ao nosso público ouvinte aí na cidade de Tobias Barreto, nos bairros da cidade que acompanham a nossa audiência. Deputado Mendonça Prado, o senhor foi secretário de Segurança Pública e nós temos acompanhado nos últimos anos índices preocupantes da violência no Brasil. Em especial aqui na Bahia, nós temos dados que comprovam que a violência tem crescido muito e o Estado ocupa posições muito tristes. Sergipe recentemente esteve entre as 10 cidades em número de violência, também em uma de suas cidades. O senhor que esteve à frente da pasta, como é que o senhor vê essa situação que envolve a violência? Há uma forma de reduzir a violência do brasileiro? E sobre essa situação também das drogas, a gente tem visto aí, nos últimos anos principalmente, muita apreensão de drogas, toneladas estão sendo retiradas dos traficantes, como também as armas que entram sem nenhum tipo de legalidade no país. O senhor que teve essa experiência, como é que o senhor vê a real situação da violência no Brasil e há como realmente diminuir esses índices de violência? A segurança pública, ela pode agir de duas formas bastante distintas, ou seja, o combate à violência, melhor dizendo, não é a segurança pública. Nós temos duas situações. Uma que é montar uma excelente estrutura de segurança, com o número de policiais suficientes, com delegacias especializadas, um número de policiais militares eficientes, né, com armamento, você ter um sistema prisional que tenha condições de execução de pena de todos aqueles que cometem crime. Ou seja, é uma superestrutura e que demanda um volume de recursos extraordinários, porque segurança pública é um serviço caro, necessário e, neste exato momento, prioritário, né? Por essa razão, ele é sempre deficiente, nunca consegue corresponder à expectativa da sociedade. Então, montar uma superestrutura de segurança, você reduz, logicamente, violência. Quando você não tem vagas nas penitenciárias, nos estabelecimentos penais, quando você tem um número de policiais pequeno, quando você não consegue ter uma polícia que consiga investigar todos os casos para elucidar os diversos crimes que ocorrem, é evidente que você não consegue conter toda a violência que ocorre. Então, esse é o aspecto da estrutura que um governo deve, se tiver condições, disponibilizar para a sociedade. Esse é um ponto. O segundo, eu vou falar de índices, que é o que eu mais me empolgo, de desenvolvimento humano. E faço comparações. Por que é que nos países onde você tem sistemas educacionais, com crianças que passam de 6 horas da manhã às 7 horas da noite na escola, tomando café, almoçando, estudando, aprendendo música, fazendo teatro, línguas estrangeiras, tecnologia. Por que é que em lugares como esses, como Coreia do Sul, como Finlândia, como Japão, por que é que esses lugares a violência ela é menor? Ela é menor porque os governos priorizam a formação cidadã, a formação do homem, a formação das pessoas. Quando no país você tem altos índices de desemprego, quando você tem problemas sociais de desagregação familiar, de álcool, né? Esses problemas todos que nós estamos habituados a observar no Brasil e de modo especial no nosso estado, aí você tem, logicamente, uma violência que ocorre naturalmente e já vem ali
da criança que está na rua, sem o acompanhamento dos pais, que não está na escola o dia inteiro. Então, esse processo vai se avolumando e a violência vai aumentando. Precisa, portanto, de um aparato, de uma estrutura policial para conter isso. Então, são duas formas de você enfrentar esse problema. O que eu vejo é que o nosso país fica adiando as duas formas. Nem monta uma estrutura que priorize o policial, que dê condições de trabalho, que construa as delegacias, que invista fortemente em tecnologia, para que nós tenhamos um efetivo que seja compatível com as populações. Então, não acontece nenhuma coisa, nem outra. E os dois investimentos, se forem feitos, todos vão demandar tempo para dar o resultado. Por exemplo, a educação, se isso tivesse sido iniciado há 30, 40 anos atrás, nós não teríamos a violência que temos nos dias atuais. Não é? Mas não se investe. Não é? Você vê em qualquer bairro que você vá, em qualquer lugar, você vai ver as crianças perambulando, às vezes fumando maconha, cheirando crack. Essa é a realidade do país, lastimavelmente. É uma questão de ordem social perversa, mas é daí que nasce a violência, é daí que nasce o crime. Não é? E o outro lado, os investimentos são poucos. Eu fui secretário de segurança e eu sei das dificuldades. Hoje está bem melhor, porque você tem estabelecimentos penais, você tem vagas em penitenciárias. Na minha época, nem penitenciária tinha, nem sistema, nem o regime semiaberto tinha. Quando eu cheguei na segurança pública, eu encontrei 700 presos em delegacias. Você sabe o que significa isso? É uma polícia civil sem poder fazer as investigações porque ela está tomando conta de preso. Então é uma situação dificílima, e eu acho que os nossos profissionais de segurança no Brasil inteiro, eles são heróis, porque eles lutam diuturnamente para nos proteger, para proteger a sociedade, para combater a criminalidade, e eles vivem de uma forma vulnerável, porque os índices de violência são altos, e eles são pais de família que podem ir num restaurante, numa praia, em outro lugar, e ficam ali também vulneráveis. É uma situação difícil. Então, eu acho que o país deveria fazer opção pelo fortalecimento do sistema educacional. No dia que esse país tiver todas as crianças entrando na escola 6 horas da manhã para tomar o café da manhã, permanecer estudando a manhã inteira, almoçar na escola, ter ali o esporte, línguas estrangeiras, tecnologia, e tudo que for de atividade lúdica à disposição da criança, aí o nosso país, algumas décadas depois, vai mudar, vai prosperar, vai desenvolver, e nós não vamos ficar aqui reclamando de violência. Mas enquanto isso não acontecer, meu amigo, eu acho muito difícil. Com relação às drogas, nós temos visto aí a Polícia Federal fazendo um esforço hercúleo, mas é preciso lembrar o seguinte: o Brasil é um país continental, com essa fronteira gigantesca aí, com países vizinhos como Colômbia, não é? Bolívia, países que servem como, vamos dizer assim, ponto para a saída de drogas para o planeta. Essa é a realidade do nosso dia a dia. Então nós precisávamos ter uma sociedade muito preparada para que esses fatos ocorressem e os cidadãos não se deixassem levar, não caíssem no vício, porque é um problema grave, né, das pessoas que se viciam, e o país acaba se transformando num grande mercado. Não é difícil conter isso. É preciso também muito investimento para vigiar essa fronteira de ponta a ponta, não é? Lá do Rio Grande do Sul até a região norte, não é muito, não é fácil essa tarefa. Tem que incluir aí os investimentos nas Forças Armadas, na Polícia Federal, e a Polícia dos Estados fazer o seu trabalho, porque o tráfico de drogas é uma atuação de ordem federal, esse combate. Mas cai tudo também nas costas dos nossos policiais militares da Bahia, de Sergipe, dos nossos policiais civis, né? Porque o federal, infelizmente, não consegue conter tudo,
e aí o tráfico se prolifera, a droga se dissemina, e nós vemos aí, de vez em quando, problema no povoado, nas cidades, e a grande luta passa a ser dos nossos policiais locais. Bem, e claro, vamos agora falar sobre política, como quem falou, Antônio Nascimento, 1h, mais 47 minutos, estou em linha com o ex-deputado Mendonça Prado. Mendonça, como é que o senhor tem visto o cenário político em Sergipe? Oposição e situação, o que é que o senhor espera, qual é a leitura que o senhor faz deste momento? Olha, pelo visto hoje, né, neste exato momento, nós não temos uma oposição ainda em Sergipe, formada, né, construída. Nós temos aí duas opções praticamente do governo, né? Tem aí o senador Rogério Carvalho do PT, que é ligado ao grupo de Belivaldo, pode até não continuar, mas ainda é, né? Pelo que me consta. E tem a outra opção que discute-se aí do Fábio Mitidieri, se não me falha a memória, e outros nomes também do governo. Então, oposição no estado de Sergipe nós não temos, né? Ainda consolidada, não temos estruturada. Eu acho que o momento ainda é semelhante ao que eu falei sobre a questão federal. Não dá ainda para a gente fazer uma avaliação do cenário, porque ainda não se organizou uma oposição. Se mantiver esse quadro aí, vai ser o Rogério contra o candidato aí do Belivaldo. Para mim, os dois são do governo, né? Então não existe ainda um outro nome consolidado. Eu não estou muito, não estou acompanhando de perto, porque você sabe, eu não exerço mandato, não estou em nenhuma função neste momento, então eu não tenho acompanhado o dia a dia. Mas eu estou achando ainda cedo para se tratar do tema, porque eu creio que ainda haverá uma organização aí de outros partidos que não compõem esse grupo do governo, né? Por enquanto só surgiu aí candidatos do governo. E o Mendonça Prado vai colocar o nome à disposição nas eleições do ano que vem? Veja, eu estou afastado, Júnior, eu estou afastado, tenho recebido aqui convites, né, de diversos partidos para participar. Eu não tenho ainda nenhuma definição. Eu tenho meus pés no chão. A política, para quem não está no dia a dia, não é um processo simples, né? Mas você sabe que corre nas veias. Eu gosto da atividade, não tenho medo de disputar, não tenho problema com resultado de eleição. E se surgir aí uma oportunidade para participar e dar a minha parcela de contribuição, estarei à disposição, porque eu acho que nós precisamos fazer o debate democrático, se contrapor a ideias que a gente percebe que não está dando certo. Acho que o estado de Sergipe precisa realmente discutir os seus problemas. Nós temos uma série de problemas nas mais diversas regiões do estado. O estado está, eu não quero aqui politizar a ambiente servista, mas há uma série de questões que precisam ser solucionadas. Então, para que isso ocorra, nada melhor do que você fazer uma campanha, né, com debate de todos que participam da atividade política. Eu não estou dizendo debate de um criticar o outro, estou dizendo debate de se falar sobre os reais problemas do Estado, da nossa população, e cada um sugerir, quem sabe, aquele que se eleger não aproveita uma boa ideia que possa surgir nessas discussões. Então, se isso interessar a partidos, a grupos, eu não tenho nenhuma dificuldade de participar e de enfrentar, mesmo sabendo que não é uma tarefa simples. Mas eu não tenho nenhum receio de participar de uma campanha eleitoral. Bem, olha, eu quero agradecer, muito obrigado de verdade pela participação do deputado Mendonça Prado. Os senhores puderam ouvir aí a capacidade de raciocínio, de conhecimento, de entendimento das situações que envolvem não só o cenário em nível de Estado, mas também em nível de Brasil, como ele acompanha de perto, por ter sido deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado, por ser uma pessoa da área do direito, por estar vivenciando o dia a dia e sabendo muito bem problemas que ocorrem de forma diária
na população. Mendonça, nós da Rádio Clube de Itapicuru ficamos muito felizes em ter a oportunidade de ouvi-lo. Agradeço de verdade, bebemos um pouco dessa fonte do seu conhecimento, que tem ajudado também ao ouvinte do outro lado, que a gente diz, você também é radialista, você sabe. Nós buscamos ocupar o tempo com assuntos que vão ajudar a população a compreender coisa que o povo às vezes não entende. E o rádio é feito para isso. Um abraço muito especial, que Deus o proteja sempre, a você e sua família. E muito obrigado por mais uma vez nos atender. Um abraço, meu querido. Um abraço, muito obrigado pelo espaço que você me oportunizou e um abraço fraterno para todos os seus ouvintes. Que Deus lhe proteja e abençoe a sua família e abençoe todo o querido povo baiano e o nosso amado povo sergipano. Um forte abraço para você. Muito obrigado. Vimos, portanto, aí Mendonça Prado em entrevista aqui à Rádio Clube de Itapicuru, participando do programa, trazendo também suas opiniões do cenário político, do cenário administrativo.